Sintonia da querida FM Dom Bosco 96,1. Esse que é o Inova Ceará, segunda temporada. A cada terça-feira trazendo uma personalidade, uma pessoa que faz diferença no mercado. E hoje em especial, particularmente, eu, Thiago, admiro demais essa nossa convidada. Queria agradecer, sei da sua agenda. É difícil te encontrar até em Fortaleza, quanto mais ter tempo na tua agenda. E generosamente você vir aqui à FM Dom Bosco para ensinar para a nossa audiência um pouquinho sobre o nosso mercado. É uma questão de alegria demais. Simone, seja muito bem-vinda à FM Dom Bosco. Muito obrigada, Thiago. A felicidade é minha e a todos os ouvintes uma ótima tarde. Simone, se eu for ler o currículo dela, leva os 30 minutos do podcast, tá? Mas ela é estrategista de marca, acima de tudo, dentre outros soft skills que ela tem por aí. São mais de 3 décadas trabalhando, pelejando nesse mercado. Mas quem era a Simone antes disso tudo? E o que foi que provocou nela mergulhar nesse cenário que muita gente nem sabe que existe, Simone? A Simone sempre foi uma pessoa muito curiosa. Eu nasci no Rio, com um pai que também me dava muita liberdade de experimentar. Estou falando de uma época que possivelmente os mais novos não vão entender, mas os mais maduros sim, né? De você descobrir coisas novas, brincar na rua, pular em rio, nadar atrás do peixe no mar. Sem ser podada. Sem ser podada e também, óbvio, uma época onde era possível fazer tudo isso sendo simples, não precisando se projetar em outra pessoa. Então, a Simone, ela sempre foi muito curiosa. Eu, na verdade, nos meus 12, 13 anos, eu achei até que eu ia ser médica. Fiz vestibular, né, o antigo vestibular. Passei para medicina, mas por um problema familiar, os meus pais tiveram que sair do Rio. Então, eu decidi não ficar no Rio com tios, com parentes e me enveredei para a área de comunicação. Sou formada em comunicação social, relações públicas, fiz 1 ano de jornalismo. E aí eu achei que era aquilo que eu precisava fazer, né? A minha formação como relações públicas, o meu primeiro estágio, inclusive, foi numa multinacional. Cheguei a trabalhar com o finado Ricardo Boechat, uma das referências da comunicação, e o Boechat, ele me ensinou uma coisa que eu carrego até hoje. E muitos anos depois eu pude falar isso com ele quando, trabalhando para uma marca aqui em Fortaleza, eu o convidei para fazer um lançamento de um produto. O Boechat me ensinou que quando a gente encontra paixão naquilo que a gente faz, a gente precisa fazer primeiro para a gente, para depois entregar aquilo com amor para os outros. E eu me apaixonei pela comunicação e logo depois já fui entrando na seara de, enfim, pós-graduação e fui me especializando em marketing. Aí vieram outros MBAs, outras especializações, comportamento de consumo, neurociência aplicada ao consumo, até que cheguei em Harvard para estudar teorias disruptivas e algumas metodologias mais ágeis. E aí já são 35 anos trabalhando nisso e como empreendedora eu gosto de frisar que já passaram por mim mais de 700 empreendedores, gestores, empresas que de alguma forma, pouquinho ou muitão, eu consegui colaborar. Então, eu acho que é trabalho, né? Trabalho com paixão e muito estudo. Não dá para fazer isso que a gente faz apostando em ideia, né? Eu acho que não existe. A clareza é o trabalho. Clareza, determinação, horas de estudo, que nada vai vir fácil. Então, a Simone foi essa menina curiosa e eu sou curiosa até hoje, né? Eu gosto de entrar numa empresa, abraçar um projeto, sendo curiosa pela marca, sendo curiosa pelas pessoas, sendo curiosa pela cultura, para que a gente contribua entregando valor, né? Entregando valor. Nós vamos iniciar com uma pergunta simples. Hoje, agradecer a assessoria de imprensa do Diego Amorim, que tem um programa muito legal. Inclusive, e a Simone é pauta para levar lá para a TV também, tá, Diego? Vamos fazer um modelo escalável. Eu vou começar com perguntas fáceis sobre o mercado. Esse mercado, Simone, ele se transformou, esse conceito que todo mundo usa essa frase de efeito, de propósito,
ele se transformou só numa estratégia estética? É profundo, é raso? Começando bem tranquilo para ti. A pergunta está bem tranquila. O problema é responder essa pergunta tranquila. Virou estratégia só em 5 minutos. É verdade. Mas olha, eu diria que a gente vive umas modas estranhas, né? A gente vive essas modas. Infelizmente não é de roupa, né? Não é. E nem de acessórios, né? Pois é. É de querer falar bonito sem entregar absolutamente nada. E não estou colocando aqui todo mundo no mesmo saco da farinha. Né? A gente tem grandes empresas, grandes empreendedores, e atenção, grandes empresas não significa você ter um metro quadrado de 20 mil metros de escritório. São grandes em propostas e entregas, né? Mas o fato é que, dentre outras nomenclaturas, propósito de marca, que eu comecei a estudar em 2010... Lançamento da Ping Pong, inclusive. 2010, 2011. Eu fui para os Estados Unidos fazer um curso e tive a oportunidade de ouvir o pai dessa questão de propósito, que é um escritor, que é o Simon Sinek. E eu ouvi ele falando de propósito, depois fui estudando sobre propósito e fui fazendo muitos cursos sobre propósito. E eu diria que é uma palavra que ainda está na moda. Já tivemos mais empresas até me ligando para me perguntar como que eu podia inventar um propósito para elas, né? E propósito a gente não inventa, né? A gente constrói. Né? Ele é de dentro para fora da organização. Cultural. Mas o grande problema é que, assim como outras palavras, o propósito, às vezes, ele é escrito. A gente enxerga esse propósito em literalmente num quadro. Né, em muitos quadros e em muitas reuniões, e a gente abre treinamentos falando de propósito, mas quando a gente mergulha para dentro da organização, ele é estética, ele é um quadro, ele está escrito num caderno, num brinde, ele é uma numa propaganda. Camiseta. Ele é uma propaganda. E muitas das vezes, quando eu vou conversar com algum colaborador, eu pergunto para ele, me fala por que você está aqui, né? Porque aí é a razão dele estar ali, né? Não é só para ganhar o salário. Talvez 80% de uma empresa com 500 funcionários não vai saber o que é isso, né? Vai saber, porque tem uma frase ali, alguma coisa assim. Mas isso na prática é traduzido de que forma? Na prática, geralmente, pelo menos na minha experiência, que poucas empresas conseguem traduzir isso na prática. Né? Que na realidade o conceito que a gente aprende no marketing dos primeiros clientes são os nossos colaboradores. Sim, claro, tem que estar lá. A fonte é lá. Né? Eu não consigo persuadir quem está fora se eu não estou conseguindo persuadir quem está dentro. Que não compra uma ideia. Quem vende o primeiro produto sou eu que trabalho na tua empresa. Né? Eu posso fazer 1000 testes com empresas de alto nível de pesquisa. Agora, eu não vou conseguir desenvolver um grande vendedor, um grande atendimento, um grande sucesso do cliente. Técnica, se você... Não adianta. Isso também não é implantado através de uma reunião de frases motivacionais, de alguma técnica, de uma semana de treinamento, de uma viagem para São Paulo com um jantar com os grandes, com um retrato bonito para as redes sociais. Não, Thiago. Isso, de fato, é uma jornada. É uma jornada, leva tempo, né? É repetição, tá? Propósito é repetição, mas não é repetição de frase, é repetição de atitude. E quando a gente fala atitude, está ligado 100% ao comportamento. Né? Você, quando tem uma marca que se diz orientada por propósito, você pode ter, por exemplo, o melhor vendedor, o melhor diretor, o melhor gestor de RH, seja lá o que for. Mas se ele não consegue tangibilizar esse propósito e viver, ele pode até ser convidado a se retirar da tua empresa. Porque hoje a gente fala muito em treinamento, vou falar da minha cultura, a pessoa tem que ficar alinhada à minha cultura, tá, mas
me prove que vivência de cultura é essa, né? Se você fizesse hoje uma pesquisa aqui no teu programa e trouxesse talvez 10 grandes empresários do nosso mercado e perguntasse para ele quais são os significados daqueles valores que são descritos em planejamento estratégico, eu posso te assegurar que 9 dos 10 não saberiam dizer para você o que significa aqueles valores. Até porque hoje a gente está usando recursos para que a gente consiga trabalhar planejamento estratégico, por exemplo, mais rápido, né? Quantos valores são iguais? Né? Ética, transparência, honestidade, eu fico sempre me perguntando. Não precisava nem estar escrito. Se eu preciso escrever ética, transparência e honestidade, tá difícil para eu implementar a cultura na minha empresa. Exatamente. E, sobretudo, tá muito mais difícil eu dizer que eu sou uma empresa orientada por propósito, porque você precisa me responder de forma clara, objetiva e muito rápida por que eu deveria contratar um serviço seu. Por que eu deveria estar emprestando o meu talento para a tua empresa? Então, o propósito para poucas empresas, ele é tangível, ele é funcional e ele é vivido. Mas a maioria, infelizmente, nesse tempo que a gente está vivendo, ele virou slogan. E propaganda. É engraçado porque o que a Simone fala, estrategista de marketing, estamos entrevistando Simone Moura, aqui no Inova Ceará, você que ligou o rádio agora, está no YouTube, está no Instagram. Ela fala sobre essa implementação de cultura, de propósito, mas um propósito realmente que não seja uma frase de efeito. Ela está falando sobre jornada, sobre tempo. Não é a fórmula mágica de eu ganhei na Mega Sena. Ele existe um período, né, também de teste de adaptação, de entendimento de mercado, fenômenos micro e macro, obviamente, mas dentro desse contexto eu vou te parafrasear. Você fala que, essa frase é sua, que nós vivemos a era moderna, de 2000 para cá. Sim. Consumo todos os teus conteúdos, tá? Eu sou um dos teus fãs de carteirinha. Muito obrigada. Com o avanço da tecnologia, o comportamento do consumidor mudou. Sim. É certo, é sabido eu afirmar, então, Simone, que dentro dessa linha de raciocínio, como o comportamento do consumidor mudou, o processo de compra também muda, o mercado muda em si, e contemporâneo a isso é difícil você fazer essa jornada de cultura e propósito nas empresas? É difícil, mas não é impossível. E eu diria para você e para todo mundo que está aqui nos escutando e nos assistindo, a gente não vai conseguir fazer isso olhando para dentro do próprio negócio. Quando você fala de hoje, se a gente for parar hoje para pensar friamente, existem 6 gerações que estão vivas no mercado ao mesmo tempo. E olha que coisa doida, possivelmente, e graças a Deus por isso estamos vivendo mais e podemos, de diversas maneiras, com muito ou pouco dinheiro, viver melhor. Você tem, às vezes, numa mesma família, 6 pessoas consumindo o mesmo produto, querendo respostas diferentes dessa marca. E tentando se identificar de forma diferente. Se identificar ali. É um desafio louco. É lá na lua esse desafio. Agora, tem muita gente que está achando que por conta do mercado, ok, o mercado mudou, o consumo mudou, mas eu vou olhar para isso sob a ótica do meu produto, do meu serviço e da minha marca. Esse é um erro fatal. Porque quando a gente, por exemplo, fala de reposicionamento de marca, reposicionamento de produto, se a gente tiver um propósito claro, eu vou usar uma linguagem popular, você marca, não vai Maria, vou com as outras. Né? Como a gente está vivendo um mundo que tem muitas gerações ativas consumindo, você tem muita distração, você tem muita gente entregando muito conteúdo sem contexto. Quando eu tenho uma marca que eu sei qual é a posição de mercado dela, que eu tenho um propósito claro e que todos estão entendendo, eu construo novos produtos, novas jornadas, novos serviços, olhando exatamente para onde eu quero mirar. Nós somos mais de 8 bi de humanos na Terra. A tua empresa não vai vender para 8 bi. O grande problema é que hoje a gente está vivendo assim. Tudo bem, então se eu sou uma marca popular, eu tenho que viver para todo mundo.
e vender para todo mundo. Você não vai vender para todo mundo. Até e nem todo linguagem, mundo vai né? querer o Não, teu produto. isso. Né? Então, esse é o nosso desafio. E tem muita gente achando que por eu estar num mundo volátil, furioso, feroz, um mundo difícil, complexo e muito rápido, eu também tenho que fazer as coisas rápidas. Isso não vai existir. E voltando um pouco à fala que você trouxe mais cedo, que eu acho que isso é um ponto de atenção e talvez seja uma das maiores e urgentes pautas que nós profissionais que estamos no mercado há muitos anos trabalhando com isso, precisamos realmente prestar atenção nisso, ninguém vai fazer milagre, ninguém vai construir um produto, ninguém vai alterar um serviço em uma semana. E um papo de guru de internet. Ok, se você tem grana e vai ouvir um cara lá em São Paulo, mas você não vai conseguir trazer o que a gente está olhando lá para cá. Isso tem um contexto. Qual é a minha realidade? Né? Então, é um desafio, mas eu quero fechar essa sua provocação falando o seguinte, é possível fazer isso dentro das empresas. O grande problema é que a gente está achando que é de várias maneiras, ou da forma do meu vizinho, ou olhando para o concorrente e esquecendo quem está ali na ponta. Você tem que olhar para quem está consumindo o teu produto, para quem que você quer entregar esse valor. Né? Então, eu acho que esse é o desafio dos gestores hoje. Até para você saber o tipo de linguagem que você vai usar. Como você se referiu, são 8 bi. A gente não consegue vender, né? Nem Coca-Cola vende para 8 bilhões. É óbvio que ela tem campanha para todas as gerações. Tem, e por isso mesmo ela está aumentando o portfólio dela. Ela aumenta a esteira de produtos dela, porque ela dialoga e entende. Mas a gente está trazendo um case de empresas que têm espaço para pesquisa de mercado. A realidade nossa brasileira são pequenas e médias empresas que geralmente não têm esse norte, surfam na onda, vamos lá na linguagem desse popular, do que está na moda, que é o hypado, é hypado que a gente utiliza na internet. As trends. Sim. As trends. Isso, independente do tamanho da empresa, que é diferente de você ser lembrado e você ter tamanho, é muito diferente uma empresa que é grande, mas uma empresa que tem relevância. Total. Em épocas de economia da atenção, Simone, tu vê que eu já estou misturando todos os assuntos. Em época de economia da atenção, ser relevante é mais sustentável do que ser conhecido? Ser relevante, isso é uma visão minha, olhando para o meu próprio negócio. Né? Eu poderia estar maior? Poderia. É apenas para ganhar dinheiro? No meu caso, não. No meu caso, eu tenho convicção que quando eu entro para assinar um projeto, eu entro para transformar aquela organização. Já perdi muitos contratos por isso? Já. Me questiono em relação a isso? Me arrependo? Não. De forma nenhuma. Por quê? Porque eu sempre tive os meus pezinhos no chão, entendendo que para mim é muito mais interessante ser relevante e construir com tempo e com uma estratégia dentro de metodologias testadas, não de metodologias inventadas. Né? Inventadas, eu trouxe uma metodologia que vai te deixar rico em uma semana. Né? Eu vou fazer um treinamento aqui para você sair com o teu funcionário dizendo que te ama. Faça 1 milhão em sei quantos Não, isso tempo, não funciona para mim. E se está funcionando para alguém, eu até me arrisco a dizer que em algum momento o mercado ele vai desromper de novo, Thiago. Nós já vivemos disrupções muito grandes de modas, né? De modas. Eu posso até lembrar aqui que quando eu cheguei no Ceará, que vão fazer 24 anos que eu estou aqui, durante um bom tempo, eu trabalhei muito com o mercado publicitário. Eu fui diretora de planejamento e mídia. E eu, em 2008, já muito incomodada como que a gente comprava mídia, eu falava muito isso nas reuniões. E durante muitos anos eu fui muito criticada por isso. Mas o meu ponto de reflexão era sempre assim. Até quando nós vamos conseguir vender X milhões em mídia e algum cliente não vai vir desromper esse modelo, por exemplo, de remuneração? Né? Olha o que aconteceu com as grandes agências do Brasil, sobretudo do Nordeste,
sobretudo depois de 2008, 2010, quando hoje as agências tiveram que se reposicionar. Porque um grande anunciante ou já não está mais aqui, ou já não colabora ou corrobora com o modelo de remuneração de 20%. Por que eu falo isso? Porque esses consultores de plantão, esses coaches de plantão, esses caras que levam fórmulas mirabolantes, inventam um nome bonito e faz um logo para vender aquela questão toda, o que me deixa muito, muito chateada é que se ele pegar um grande empresário e ele puder ter dinheiro, e esse dinheiro aguentar o desaforo, e ele paga ali e depois, não, tudo bem, não deu certo, tudo bem. Eu até fico aqui, porque tudo bem. Agora, se ele pega um cara que está empreendendo, que precisa escalar, que precisa crescer, que precisa construir uma cultura que não forte, está inserido no meio de alguém que ajude que ele só isso. vai crescer tendo também essa ajuda, né? Tendo um norte, tendo uma metodologia para seguir, tendo parar de perder tempo com coisa boba, né? De entregar um produto realmente que ele fala, caramba, agora eu peguei aqui um rumo e eu vou. E aí a gente vê uma série de pessoas cobrando não sei quanto, não entregando absolutamente nada, né? E deixando aquele empreendedor, e muitas das vezes empresas familiares, quebrando, com um planejamento debaixo do braço que, na verdade, não é um planejamento estratégico, não está falando de comunicação, não está dando direcionamento nenhum para aquele cara, não posiciona o produto dele, não posiciona a marca dele, e a gente fica assim, caramba, que pena que está acontecendo isso. Né? E essa tua questão, ela vai bem mais além, porque trazendo para uma apenas das tuas áreas, que é a neurociência, tanto envolve emoção, quando a pessoa é iludida com esse atalho, que é uma questão também cultural do Brasil, como a gente enxerga a fragilidade emocional, principalmente do brasileiro. Então, isso é uma questão, quando você pega aos olhos da neurociência, que mais deve, inclusive, te inquietar. Até porque o que a gente vê muitas das vezes não é nem somente sobre a ótica da neurociência, porque eu dou muitas oficinas e faço muito workshop, por exemplo, para força de vendas conseguir ter argumentação de comunicação sobre a ótica da neurociência. Porque se a gente fosse entrar nessa seara aqui, a gente pode trazer dados que comprovem o que eu estou dizendo. Né? Hoje, se você não tem um consumidor como tomada de decisão, se você não tem hoje um produto que é impultado e eu compro por impulso, 80% da minha decisão vai ser em emoção. Agora, eu não estou nem colocando aqui, eu acho que não é o que está sendo posto aqui, não é nem o cara que está indo lá e fazendo uma propaganda sobre a ótica da neurociência, porque dá para a gente fazer propagandas lindas posicionando comunicação para a neurociência e sendo sério em relação a isso. O grande problema é você pegar um camarada que diz que vai entregar um posicionamento de produto, um posicionamento de mercado, fazer um planejamento, entendendo daquela dor daquele empreendedor, que isso aí não é nem neurociência, isso aí é picaretagem mesmo. Eu te vendo o que eu estou dizendo que vou te entregar, porque eu entendi que você não conhece, você fica com um cara dentro de uma empresa 6 meses, 1 ano, pagando às vezes uma grana que você nem consegue pagar, e depois o cara vai embora e você fica, e agora? O que eu faço com isso? Zero aplicabilidade. Então, eu acho que não sei quanto tempo vai durar. Mas eu acho que o mercado, ele também, nesse sentido... Vai maturar, vai entender. Vai maturar e vai entender. Vai entender. Simone Moura, sempre é um prazer estar trocando figurinhas contigo. Dentro desse contexto de performance, de frase de efeito, de fazer 7 passos para o sucesso, de acorde rico, de 1 milhão e não sei quantos dias, e um almoço chique, vai te levar... Aí eu não gosto dessa frase. Para o próximo nível, dentro desse papo. A gente também está falando muito, utiliza-se desse envelopamento publicitário, desse vestido, essa galera, elas estão falando sobre performance, tá? As empresas entraram nesse loop de performance e esqueceram também do ser humano, Simone? Pergunta profunda para 4 minutos, que tem um relógio do tamanho lá
da entrada da minha pra garagem. Quem tem miopia, né? Para quem tem miopia. Eu acho que tem casos e tem casos, né, Tiago? Tem casos e tem casos, mas eu acho que tem muita empresa sendo mais circo de Soleil do que entregando coisas que nós precisamos. Sabe o que eu penso? Eu penso que empresa boa, para além de ser frutífera, empregar bem, difundir cultura e todas aquelas coisas que a gente sabe que todos nós buscamos, são empresas que resolvem problemas de seus clientes. Né? Perfeito. Empresa boa dentro da realidade que ele precisa. É aquilo assim, olha, eu prometo, eu entrego. Eu não trago o slide na primeira reunião porque eu quero entender tua dor. Não dá. Não dá pra gente, por exemplo, assim, Simone, eu queria que você me mandasse uma proposta. E aqui eu não estou fazendo propaganda de como eu trabalho não, tá? Mas o que eu estou querendo dizer para os nossos ouvintes é que eu nunca vou mandar uma proposta para você sem bater um papo contigo, óbvio, sem conhecer o teu negócio, sem eu te fazer um debriefing. Eu preciso pelo menos te perguntar 30 coisas, porque não dá para eu pegar aquele... Eu não tenho produto de prateleira, né? Você está vendendo serviço, uma solução. E assim, eu preciso entender da dor para entender que área da estratégia que nós vamos usar. A gente vai usar. Que cultura, né? Se eu vou implementar cultura de venda, se eu vou atrás de venda ativa. Não então assim, é digital, é transformação digital, né? Então assim, eu não tenho uma análise de SWOT e uma Canvas Business pronta para te dizer, qualquer empresa. Calma, agora resolvi seus problemas. Para quem está nos ouvindo, o Canva não é aquele aplicativo não, tá, Diego? De edição de que inclusive fez uma campanha belíssima com qual o nome dele? Eu só lembro do personagem. Olha como a persona é forte. Eu lembro do personagem, não lembro do nome. Do Cardoso, que fez o Agostinho Carrara. Sim, Pedro foi Cardoso. Pedro Cardoso. Canva voltou, inclusive, com a campanha, pelo menos, Canva da é uma ótica metodologia criativa, de negócios, uma metodologia que já está até ficando um pouco ultrapassada. Olha como que o mundo está, né? Inventaram lá em 2010, 2012, já estou falando de metodologia ultrapassada. Mas o Canva é muito interessante para os negócios. Interessantíssimo, mas isso. É uma coisa o quê? É estático. Você enxergar, né? Você enxergar de forma holística. E você tem que estar sempre revendo o Canvas, né? Isso. Muitas das vezes você vai eu tenho um planejamento estratégico, eu tenho uma SWOT. Tá bom, em quanto tempo você... eu fiz minha SWOT em 2000. Então, meu filho, o mundo já mudou, o seu filho tinha um ano, tem 27, já tem pai, já se formou, então vamos aqui, né? Então, é esse cuidado que eu acho que a gente tem que ter, sabe? E a gente tá numa época em que a gente chega dentro das empresas às vezes e o cara pergunta assim, você vai conseguir fazer isso em um mês? Não. Em 7 dias? Não. Também não. Em 3 meses eu não sei. Né? Então, assim, comunicação, marketing, posicionamento de marca, estratégia, tempo e comunicação. Seja de dentro para fora, de dentro para dentro ou de dentro para fora, isso precisa ser respeitado. Não existe milagre. Não, existe. O marketing ele começa com M, mas não é milagroso. E é legal isso que tu falou, de forma completa. Marketing não é campanha. Campanha faz parte de um braço do marketing. Marketing é estratégia, dados, posicionamento. Antes de fazer qualquer campanha, pelo amor de Senhor Jesus, posicione sua marca primeiro. Posicione, sabe com quem você está falando. Porque senão vai ficar difícil. Fica com ruído. Em época de economia da atenção, é muito ruído ao invés de você comunicar e ocupar espaço na cabeça das pessoas. Diego, para encerrar, quando ela falava que preferia a referência do que ser conhecido, quando eu perguntava de marcas, né? Porque você ser referência, você tem uma questão de sustentabilidade. Porque quando ela faz o trabalho de consultoria dela, ela, através principalmente da neurociência, ela entende o comportamento do ser humano. Mas existe um gap das pessoas que entendem isso, mas não praticam. Qual é essa diferença? Qual é esse ato? Ela ainda sente as pessoas. E isso é o compromisso com a empresa. Não é com a marca, mas é com o que ela vai entregar para as pessoas, que está na ponta, que ela sempre é o centro do debate. Olha, só para provocação, a gente já estourou o tempo. Quando eu falei agora, pessoas centro do debate,
eu preciso de um programa inteiro para a gente falar sobre storytelling. Tenho visto alguns erros, eu sempre tenho que falar sobre erro, né? Eu vou mudar isso, tá, Simone? Eu prometo. Eu tenho gente pegando os 4 elementos do storytelling e transformando o herói como sendo a própria empresa. Mas isso vai ser um tema para um outro programa. Simone, eu queria te agradecer a gentileza e tuas considerações finais. Dá uma dica aí, ensina para o empreendedor, principalmente para o pequeno empreendedor, o que é que, mesmo se ele não tem dinheiro, o que é que ele consegue fazer de diferente sem ser uma trend, mulher, pelo amor de Deus, nas redes sociais. Foca. Nós estamos vivendo o tempo das grandes distrações. Nem tudo que a gente rola lá no feed é correto, é certo. A guerra não é mais de produto, Simone? Não, a guerra nunca foi de produto. É sobre Olha, empresário, meu amigo, empreendedor, meu querido empreendedor, nunca foi sobre o produto. Nunca foi pelo serviço. Nem pelo produto, nem pelo serviço. O consumidor, aliás, ele não está ligando para o teu produto. É sobre você. É sobre a sua marca, sobre a relevância da sua marca. Então, foca. Quando a gente foca, a gente precisa fazer escolhas. Não é sair atirando para tudo quanto é lado. Bala perdida, não adianta isso. Esse tempo, ele já passou. As empresas que têm 50 anos, que muitas delas hoje estão comigo, são empresas que a gente está reavaliando o portfólio, porque o modo, inclusive, de vender e o que a gente precisa vender precisa ser reavaliado. Então, não é uma dica, é a minha sugestão, é o meu convite. Foca no que é importante. Foca em levar a verdade para o consumidor sobre aquilo que você é. Isso não tem nada a ver com tamanho. Isso tem a ver com ser referência, com levar para o consumidor aquilo que ele precisa. E outra coisa, foca no problema. Na dor, né? Foca no problema. Né? Eu vou fechar aqui que eu sei que o tempo estourou, mas tem uma frase que tem gente que diz que é verdade, tem gente que diz que não é muita verdade, mas eu gosto dessa frase, que é o seguinte: o ex-presidente americano, o Kennedy, quando o homem pisou, estava prestes a pisar na Lua, e tem gente que não acredita que o homem pisou na Lua, né? Nem agora, que passou perto dela, e nem na primeira vez na década de 60, ele foi visitar a NASA. E quando ele estava entrando no corredor, antes de fazer a abordagem aos astronautas, ele se deparou com um homem que estava limpando o chão. Ele estava saindo de um banheiro limpando o chão. E o presidente perguntou para ele por que ele estava ali, o que ele fazia ali. E esse homem poderia ter dito, eu sou faxineiro. Mas ele disse o seguinte, eu estou ajudando os astronautas a pisarem na Lua. Isso é marca. Isso é propósito. Isso é marca, isso é propósito. Então, se você tem uma pastelaria, se você tem uma boutique, se você tem uma loja de acessórios, responda isso. A gente hoje, o consumidor hoje quer verdade. Não é sobre você ter o melhor sofá, o seu café tem que ser o café gourmet. Dê aquilo de verdade para quem está comprando, para quem está acreditando na tua marca, para as pessoas identificarem. Nós compramos identidade. Verdade. Nós compramos no mundo verdade de commodity, nós compramos identidade. Então, não é dica, é sugestão. Foca e para de se distrair com aquilo que é menos importante. A gente está perdendo muito tempo dentro das empresas com as coisas que não são nossas. Tem que desvaziar essa mochila aí. Tem peso demais nessa mochila. Peso demais. Eu vou parafrasear uma das nossas queridas, e acho que tem 15 dias, a Lides, que é head do Iguatemi, ela falou uma frase muito legal. As pessoas que eu admiro, elas têm que tomar cuidado com o que elas falam, porque eu escuto e a gente leva pra vida. Que bom. Ela disse que pessoas, você faz parte desse seleto grupo, tá, Simone? Pessoas desprezam marcas que desprezam pessoas. O caminho é esse daí. Simone, quem quiser te encontrar, qual a rede social? Qual o arroba? Olha, Moura Simone. É invertido. Eu tô usando essa, Moura Simone. E é isso, eu tô no site, né? www.pingpongestrategia.com.br, mas eu sou muito fácil de achar, o meu celular é o mesmo há 20 anos.
Eu não me escondo. @MouraSimone, você vai lá no Instagram. Exatamente. Depois de ir lá no Instagram dela, vai no meu também. Vai só no pegando, Thiago, só pegando o vai no gancho. Thiago, Primeiro no da Simone, é. obviamente. Depois procura lá Thiago Alves Melo, Thiago com H. A única coisa que é sem H é o nosso papo aqui, Simone. Muito obrigado pela gentileza. Foi um prazer, como sempre é um prazer estar com você. Parabéns. Não se esconda, porque você sabe, Não, eu não lhe me escondo, acompanho. não. Chegou em Fortaleza, Simone, tem data? Não me escondo sobre não, é um isso. prazer. Um abraço para todo mundo, muito obrigada pelo tempo, um beijão, boa tarde e que Deus abençoe a todos. Esse é o Inova Ceará, voltaremos, se Deus quiser, próxima terça-feira.